Como é que eu faço o cálculo da DDP, da diferença de potencial? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela. Geralmente é fornecida os potenciais padrão de redução de quem está recebendo os elétrons. Aí, quando eu precisar inverter para o potencial padrão de oxidação, o que eu vou fazer? Quem está do lado do produto vai passar para o lado do reagente. Quem está do lado do reagente vai passar para o lado do produto. Ou seja, eu vou inverter. E é todo mundo. Se eu precisar passar, inverter para o potencial padrão de oxidação, se no potencial padrão de redução o sinal está negativo, se eu precisar inverter, eu vou ter que mudar o sinal, ele vai ficar o quê? Positivo, certo? E se estiver positivo, ele passa a ser negativo. E assim sucessivamente. Então, vamos para uma análise aqui. Analisando um pouco melhor uma situação, né? Então, interpretando aqui a tabela de redução. Então, observe que é fornecida uma tabela de potenciais de redução, porque todos os elétrons são representados do lado do reagente. Aí, interpretando, como é que eu vou fazer essa análise? De todos os potenciais aqui, padrão de redução, quem é o maior? O maior é 0,34. Então, ele tem maior potencial de redução, portanto, ele é o melhor agente oxidante. E o lítio, ele tem o menor potencial de redução, porque é o menor valor aqui de toda a tabela. Então, portanto, ele possui o maior potencial de oxidação, porque se eu inverter, ele vai ser o maior valor, porque isso aqui vai passar a ser positivo. Aqui não é o potencial padrão de redução. Então, se eu inverter ele, eu passo a ter o maior potencial de oxidação, sendo o melhor agente redutor. Eu inverteria, quem está do lado do produto passa para o reagente, quem está do lado do reagente passa para o produto, e aqui ficaria positivo, seria o potencial padrão de oxidação. Então, a melhor pilha desses que estão aqui é aquela com o maior DDP entre os metais apresentados nesta tabela aqui. Então, observe que o lítio, ele vai estar doando, ele só tinha um elétron para doar. E o cobre precisaria receber 2. Então, eu precisei fazer um ajuste aqui. Como o cobre está recebendo 2 elétrons, o lítio ele precisaria doar 2. Então, para ficar equilibrado, eu coloco o número de elétrons que o cobre vai receber no coeficiente do lítio. Então, observe que ficou 2 lítio aqui do lado do reagente e 2 do lado do produto, e sendo 2 elétrons também, certo? Então, com isso, eu tenho 2 elétrons do lado do produto, na oxidação, Observe que eu tinha aqui o potencial padrão de redução, mas eu inverti na reação. Aqui o lítio passou para o produto, que estava no produto, passou para o reagente, e aqui quem estava do lado do reagente passou para o produto. Quando eu fiz essa inversão, eu tinha o potencial de redução, só que eu quero o potencial de oxidação. No que eu inverti, se estava negativo, ele ficou positivo. E tenho aqui a semi-reação que acontece no cátodo, que é quem está recebendo os elétrons. Então, observe que eu tenho 2 elétrons do lado do reagente, 2 do lado do produto, então eu vou e cancelo. Com isso, eu obtenho essa equação global aqui. E o cálculo da DDP. Como eu tenho o potencial de oxidação e o potencial de redução, eu vou e somo os dois, chegando a esse valor aqui. Então, a DDP vai ser igual ao potencial de oxidação, que é mais 3,04, mais o potencial de redução, que é 0,34. Então, quando eu somo isso, eu chego
a esse valor aqui, certo? Então, o cálculo da DDP, da diferença de potencial, né, para saber a diferença de potencial de uma pilha, é esse cálculo aqui. Eu sempre vou procurar o maior potencial de oxidação, certo? E o de redução, para poder fazer o cálculo. E o cálculo da DDP, o seu resultado, ele sempre vai ter que estar positivo.